Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui nesse dia 9 de março de 2021, numa terça-feira, para ministrar a palavra do Senhor, para compartilhar com você as verdades do reino. E como ontem, dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher, nosso dia, são todos os dias, mas ontem é um dia específico para nós celebrarmos. Essa semana vai ser uma semana onde você será ministrado por mulheres. Então, prepara o teu coração, Deus vai falar com você. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui, juntamente com a Jaque na transmissão, a Rê na tradução de Libras, a Fabiana Rotter, né, a nossa companheira de liderança. E nós vamos compartilhar com você algumas verdades do reino a respeito da mulher. O tema de hoje é a mulher cristã. E eu quero já, nesse momento, aproveitar essa oportunidade e honrar algumas mulheres. Muitas mulheres passaram pela minha vida e muitas mulheres contribuíram, ou direta ou indiretamente contribuíram para eu me tornar a mulher que eu sou. E sei que eu tenho muito mais a aprender. Mas eu quero, de todo o meu coração, agradecer a Deus pela vida da minha mãe, a Eurides, que está passeando, está de férias lá na Bahia. Espero que ela esteja assistindo. Eu quero dizer para você, mãe, o quanto eu te amo, quanto você é importante para mim. Eu quero te honrar nesta noite, te agradecer por tudo que a senhora fez por nós. A senhora é minha mãe biológica e a minha mãe espiritual, porque é minha mãe que me ganhou para Cristo, minha mãe que pregou o evangelho para mim. Quero também agradecer a vida da Irene por todos esses anos de ministério, por todos esses anos de dedicação e de fidelidade ao Senhor, e que tem sido uma bênção para nós. Irene, muito obrigada por tudo que você tem feito para o Senhor através da sua vida, para nossas vidas, para cada uma de nós que fazemos parte da IHM. Eu quero aqui representar todas as mulheres da IHM e dizer que você é uma bênção para nossas vidas, você é bênção no reino e eu louvo a Deus por sua vida. Obrigada por tudo. Quero agradecer a vida do pastor Fernando, né? Porque o pastor Fernando só é o pastor da IHM, só pode exercer o ministério dele porque tem essa esposa ao lado. Então, obrigada, pastor Fernando, também por todos esses anos de dedicação, por todos esses ensinamentos, por tudo aquilo que nós temos aprendido, tá bom? E também quero agradecer, em especial, duas mulheres que foram de grande importância na minha caminhada cristã, logo no início da minha caminhada cristã. Não que não seja hoje, sempre vai ser. É a irmã Ananete e a irmã Tereza Magalhães. Quando eu vim para a IHM, há 20 anos atrás, a irmã Ananete e a irmã Tereza Magalhães foram que me acolheram e me discipularam, e eu aprendi muito com vocês duas e continuo aprendendo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, mulheres de Deus, mulheres de oração, de intercessão, e eu quero aqui expressar a minha gratidão e o meu amor por todas vocês. Amém? Amém. Eu também quero agradecer às mulheres da minha vida, né? Vamos colocar assim. Não posso esquecer a minha mãe, pessoa que me colocou no mundo, e que todos os dias, né, eu sei que tem orado por mim, e então eu quero agradecer essa mulher forte, que é a Dona Ivone, que passou por muitos percalços, né, mas é um exemplo de fortaleza, é um exemplo de lutadora, né, de corajosa, e esses exemplos eu carrego para minha vida, né. É um exemplo de mulher para mim. Minha sogra também. Assim, foi uma pessoa que me mostrou a simplicidade do evangelho, né? Dona Ruta, já é falecida, mas ela me deu um esposo maravilhoso, porque se hoje eu tenho um marido abençoado é porque ele foi bem educado. Foi instruído, né? Dentro dos princípios do Senhor. Então, a minha sogra me ensinou a simplicidade do evangelho, né? Um coração, um amor e só Deus sabe a falta que ela nos faz, né? Já tem 12 anos que ela partiu para o Senhor, então só Deus sabe a falta que ela nos faz, né? E dentro da IHM eu também preciso honrar a vida da Zenaide, porque
10 anos atrás, quando eu vim para a IHM, foi a Zenaide que me discipulou dentro da célula, né? Foi a primeira célula que eu participei. A pessoa que eu pedia socorro, que eu mandava mensagem, que ficava horas no telefone comigo. Então Amém. eu tenho que te honrar, Zê, nessa noite. Amém. Por Glória ter a sido Deus. essa pessoa também que me inspirou. Amém, Né? Fabi. E Glória a tem Deus. um lugarzinho muito especial no meu coração. Ai, amém. Glória a Deus. E hoje as mulheres que caminham ali lado a lado comigo é a Cida e a Neide, né? Neidinha, que tem ali trilhado aí esses dias, Glória né? a Deus. Então eu agradeço muito a vida dessas mulheres. Teria tantas outras aí pra gente falar. Verdade. Né? Pessoas da nossa família que nos inspiraram também. Pessoas da igreja que de alguma forma depositaram a sua fé no nosso coração, né? Através do exemplo, do testemunho, da postura. Então eu quero agradecer a todas essas mulheres que se dedicam, né? Se dedicam à obra do Senhor. Muito obrigada por vocês existirem e atenderem ao chamado, né? Do Senhor. Verdade. Glória a Deus. Que bênção. E um dos motivos de estarmos aqui é que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, a despeito de nossas falhas, a despeito de nossas fraquezas, nós podemos sim, em Deus, encorajar, inspirar e ser um braço estendido para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Eu também, a Fabi falando isso, agora também me lembro de poder também agradecer todas as mulheres da minha família, seja da família Santos, seja da família Zafalão, da família Capinã, porque eu cresci no meio de mulheres também guerreiras, mulheres guerreiras mesmo, e eu louvo a Deus por isso, porque eu aprendi muita coisa com elas. E muito mais a gente tem aprendido com o Senhor, pois a palavra de Deus, a Bíblia, é o manual, né? O manual de instrução do ser humano, é o manual de instrução da mulher. E aí, hoje eu e a Fabi vamos compartilhar algumas coisas com você, mas o intuito aqui é de que, de alguma forma, você seja, pelo Espírito de Deus e pela palavra, encorajada, inspirada a se levantar, a prosseguir e avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1, 27 e 28, um texto lindo que ele diz assim, ó: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Nós vamos orar para que o Senhor fale ao teu coração nesta noite. Amém? Você pode fazer essa oração, Fabi? Posso. Amém. Paizinho querido, Sim, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa Aleluia. oportunidade, Pai. Sim, Pai. De estarmos aqui reunidos, Senhor, falando da Tua palavra, Amém. nos alimentando com esse pão, Deus, que vem do céu. Senhor, que cada lar nesta noite, Senhor, seja invadido agora pela Tua presença, Pai. Que este coração, Senhor, seja receptivo à Tua palavra, Pai. Que essa semente encontre uma boa terra, Amém. Senhor, germine, dê Assim frutos. seja. Em nome do Senhor Em Jesus, nome Pai, de Jesus. nós te pedimos, abençoa agora esse momento de ministração. Amém. Senhor, fala aos nossos corações, Sim. Pai, e que todos nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Aleluia. nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, deixa bem claro. Homem e mulher têm a mesma origem. Viemos de Deus, foi Ele que nos criou. Temos o mesmo destino. Os dois, ambos, homem e mulher, passaram pela mesma tragédia, a queda do pecado. E também nós temos, homem e mulher, nós temos a mesma esperança, que é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, diante de Deus, somos todos iguais, com funções diferentes. Então, o que você, especificamente falando para as mulheres, o que você precisa entender, que a ideia de criar a mulher foi divina.
não foi uma ideia de Adão. Não foi Adão que pensou. A criação da mulher foi uma brilhante, gloriosa e magnífica ideia de Deus e não foi de Adão. Amém? Outra coisa que você precisa saber, que você precisa compreender, a ordem divina foi para ambos, tanto para o homem, tanto quanto para a mulher. Deus disse que daria, naquele momento, domínio sobre todas as coisas. Então, a ordem divina sobre o domínio foi dada tanto para o homem quanto para a mulher. Não foi dada somente a Adão. Ambos têm domínio sobre a terra. A gente precisa pensar sobre isso. Deus, quando deu domínio para o homem, ele havia criado homem e mulher. Já havia criado nós dois, homem e mulher. E deu domínio para os dois. Deus não deu domínio para o homem e a mulher ficar de braços cruzados assistindo, parado sem fazer nada. Não. Ambos receberam domínio sobre a terra. Amém? Outra coisa importante também. Deus não nos colocou ao lado do homem para vê-lo dominar e ficar estática, parada. Não, de forma alguma. E nem tampouco Deus nos colocou ao lado do homem, ou Deus nos criou para que a gente competisse com os homens. E nem que a gente dominasse os homens e os manipulasse. Deu para entender? Então, o que Deus pensou ao nos criar, toda mulher deveria parar para refletir e pensar sobre isso. O que Deus pensou ao me criar? Quando Deus criou a mulher, o que Deus pensou? O que estava na mente e no coração de Deus ao criar a mulher? A gente precisa compreender qual é o propósito da criação da mulher. Por que Deus criou a mulher? Amém? Queria que a Fabi falasse um pouco sobre isso. Esse versículo de Gênesis, né? Gênesis 1, do 26 ao 28, ele é bem interessante, né? Porque ele mostra para nós que aos olhos de Deus, não, em questão de valor, não tem diferença. Né? Em Gênesis 1 ele diz, né, que homem e mulher foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Então, ambos têm o mesmo valor. Porém, exercem diferentes papéis, né? Isso. Então, hoje, nós vemos, muitas vezes, na sociedade, colocações, né, imposições, desmerecendo as pessoas pela questão do gênero, né? Mas quando nós vemos, quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente se depara com a justiça de Deus, né? Com a verdade do Evangelho. Quando Deus olha para nós, Ele vê pessoas com valor. Ele não vê menos ou mais. É aquilo que está escrito em 1 Coríntios 11:3. Nesse capítulo, né, fala que a cabeça de todo homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem e a cabeça de Cristo é Deus. Então, essa semana eu estava escutando uma ministração bem interessante, né? Então, tenta imaginar. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Deus Pai, Deus Filho, por mais que nessa passagem de Coríntios diz que Deus é a cabeça de Cristo, em questão de valor e autoridade, Deus Pai não é superior a Deus Filho. Aleluia. Né? Assim como o homem, na questão de valor, não é superior à mulher. Né? É questão de autoridade e de organização dentro do lar. Porque o Deus da Bíblia, o Deus a qual nós servimos, ele é um Deus de ordem. Aleluia. Né? Nada do que Deus fez ali em Gênesis, toda a sua criação, todo o seu papel, não foi uma coisa bagunçada. Né? Deus não virou ali e falou, acho que eu vou fazer hoje o sol e depois eu vou fazer a lua, a terra, não sei. Não. Cada dia, né, teve ali um princípio, uma criação e um porquê. Uma ordem, né? Então, assim, no final de tudo, ele criou as pessoas, né? Então, existe uma ordem em tudo aquilo que Deus faz. Então, essa questão, essa organização do homem estar como autoridade sobre a mulher, é para dar ordem, né, ao relacionamento familiar. Agora, imagina uma casa onde todo mundo, manda em todo mundo, onde todo mundo faz tudo o que quer e na hora que quer e do jeito que quer. Como é que fica esse lar? Nossa, meu Deus. Ficar do jeito que o inimigo quer, né? Na verdade, né? Vai ficar do jeito que o inimigo quer. Exatamente. Olha, essa colocação da Fabi é muito importante porque nós, como mulheres,
e a gente sabe que isso no contexto da sociedade que nós vivemos, eu acho que uma das maiores dificuldades, e essa é a palavra do Senhor para você nesta noite. Deus nos deu, ao nos criar, Deus criou a mulher, Deus abençoou homem e mulher, Deus deu domínio para o homem e para a mulher, e Deus nos criou com um propósito. E aí, nós como mulheres, e muitas vezes cristãs, não têm sabido lidar com essa questão do seu propósito, o propósito para o qual foi criada. Quando a Fabi fala dessa hierarquia, dessa ordem de poderes dentro de um lar, nós mulheres precisamos entender que Deus nos criou com um propósito. O que é o propósito? É a intenção pela qual algo foi criado. Qual o objetivo que aquilo foi criado? Qual é o desígnio? Qual é a finalidade? Então Deus, quando criou a mulher, Ele criou com um propósito, com uma finalidade, com um objetivo, que é o quê? Sermos adjutoras, auxiliadoras. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 18, e disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mulheres no modo geral, e principalmente você que já é do Senhor, mulher cristã, você precisa entender e compreender que o propósito pelo qual você foi criada é para ser auxiliadora, adjutora idônea. Amém? Mas o que acontece? Por que muitas vezes mulheres cristãs têm dificuldade de aceitar e de receber essa verdade? Porque vive num contexto, uma cultura, onde ser auxiliar, ajudar, tem uma conotação de inferioridade, de segunda categoria, de desvalorização. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim. E eu te provo isso na palavra. Sabe por que eu te provo na palavra? Porque em Salmos 46, versículo 1, se eu não me engano, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro. Essa palavra socorro, no hebraico, quer dizer ezer, auxílio, bem presente nas tribulações. E Deus não é segundo. Deus não está em segundo, não é inferior. Ele é o nosso auxílio. Se o próprio Deus é o nosso auxílio, é o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação, que você entenda, mulher, que o seu papel, a sua função, o propósito para o qual você foi criada, não é segunda categoria, não é inferior, não tem menos valor e menos importância, porque o mundo aí fora, a sociedade desvaloriza o auxiliar, o vice. Não é? Mas no reino não é assim. Não, o reino não é assim. Então Deus, Ele é o nosso socorro, o nosso auxílio, presente nas tribulações. E Ele nunca, jamais foi o segundo, será Ele é o primeiro. Então se você entender o propósito para o qual você foi criada, você vai conseguir viver uma vida em Deus de prazer, de contentamento, de paz, de leveza, porque você sabe que você foi criada para auxiliar, para ajudar. Gente, existe coisa melhor, mais gloriosa na vida do que você poder estender a mão para alguém, você poder ajudar alguém, de você ser aquele que levanta, aquele que apoia, né, Fabi? E a gente vê que a mulher tem esse papel dentro da família e fora da família. E na próxima live de quinta-feira, que a Irene vai ministrar junto com a Cida, elas vão falar sobre os múltiplos papéis da mulher. Então, em nome de Jesus Cristo, que você atente para isso, que você foi criada, você é preciosa, você é importante, você é valiosa. E o propósito para o qual o Senhor te criou é para auxiliar. Cuidado, mulheres. Não abrace tudo, não faça tudo, né, Fabi? Não dá. Não fomos criadas para isso. Ó, gente, a gente tenta, mas não dá. Tá? A única coisa que vai gerar é frustração. Porque no final do dia, quando você for fazer aquele saldo lá, você vai ver, não deu. E realmente não dá. Por isso que é tão importante os papéis dentro da família, né? Amém. Cada um exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer, né?
E aí quando a gente leva isso para qualquer outra área da vida, ou do trabalho, da escola, né? Cada um exercendo ali o seu papel, o seu espaço, com respeito, né? Amém. Dá certo, irmãos, dá certo. É a ordem que lá do início de Gênesis, né? E é interessante assim, quando nós, mulheres, compreendemos, né? O valor que nós temos. Aleluia. Muitas áreas da nossa vida são tratadas, né? Quando nós entendemos qual é o nosso papel, muitas áreas da nossa vida é tratada, né? A questão da inferioridade, né? A questão da baixa autoestima, a questão de se sentir valorizada, tudo isso é tratado, porque você entende para que Deus te chamou, para que Deus te colocou ali naquele contexto, né? De auxílio. De auxílio. Ah, mas eu vou ficar só ali do lado. Irmãs, às vezes, porque assim, vamos puxar agora para o contexto de casada. A mulher que auxilia o marido é uma bênção para ele, irmãs. É verdade. Né? E pro contexto de solteira, né? Uma mulher que está sempre ali disposta a ajudar, a fazer. Irmãos, as próprias atitudes dela dão testemunho, né? Do bom depósito que Deus fez no coração dela. Então hoje, na sociedade, a gente vive uma guerra, né? Porque um tem que ser melhor que o outro, um tem que buscar mais. E a gente acaba trazendo essa guerra para dentro do relacionamento. Essa é uma verdade. E isso gera uma competição entre homem e mulher, no contexto de família, algo que não deveria existir. Mas a gente acaba trazendo, né? Então, eu tenho que estudar mais, eu tenho que estar melhor, porque minha mãe está me vendo e eu tenho que estar melhor, né? E eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais diploma, eu tenho que fazer mais. Quando, na verdade, nada disso importa, irmãos. Nada disso importa, né? O papel da mulher, sabe, de estar auxiliando ali o filho nos seus primeiros passos, na educação, ministrando ao coração dele, sendo apoio para o seu marido. Muitos homens precisam de incentivo, precisam de um empurrão, né? Precisa desse auxílio, ser liberados, né? Então é importante esse apoio de uma mulher que tenha base bíblica, que seja temente ao Senhor, né? Que tenha sabedoria, discernimento. Enfim, irmãos, a resposta para todas as nossas crises existenciais e do feminismo e do machismo e de todos os ismos que a sociedade traz é a palavra. É a palavra, é a submissão. Tem até uma frase muito interessante que eu li hoje que fala assim, né? Nossa vida adquire significado e amadurece quando nos submetemos à vontade de Deus. Aleluia. Então, nós só encontramos significado e amadurecimento quando nós nos submetemos. Aleluia. E muitas mulheres não querem se submeter. Se você, mulher, não se submete a Deus, você vai ter dificuldade de se submeter à autoridade do teu marido dentro do lar. Essa é uma verdade, né? Então, começa ali no teu relacionamento com Deus. Aleluia. E aí termina, né? Cadê? Nossa vida adquire significado e amadurece quando nos submetemos à vontade de Deus, não quando fazemos a nossa vontade. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, né? E eu não sei você, Zenaide, mas às vezes eu sou cheia de razão. Eu acho que é a palavra final. Eu acho que as mulheres meio que se perdem nesse auxílio, né? E sempre acham que tem razão, né? Mas eu acredito que na maioria das vezes nós temos, sabe? É verdade, ó. Dica para os maridos de casa. Mas é por conta dessa sensibilidade que você estava comentando antes. Isso né? mesmo. Essa questão de auxiliar, você não pode auxiliar se você não conseguir se colocar um pouco dentro do problema do outro, né? Isso mesmo. Então a mulher tem esse lado mais sensível. Né? Nós somos vasos mais frágeis, mas nós não somos assim. Como é que eu posso falar? Que não aguenta nada. Que não aguenta nada. Porque, pelo contrário, né? Pelo contrário. Acho que a gente aguenta um pouco mais de dor que homem, né? Sim. Homem quando fica gripadinho, meu Deus. Né? Então tem coisas que as mulheres são mais fortes, né? Então, assim, não é porque a gente é o vaso mais frágil, como está descrito,
por conta dessa sensibilidade, Essa tudo, questão emocional. que a gente não tem estrutura para nada, né, Zé? É verdade. Pelo contrário, né? A gente vê mulheres, não somente no contexto cristão, contexto de igreja, mas mulheres espalhadas por esse mundo, mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que criam seus filhos sozinhas, mulheres que ficaram viúvas com filhos, mulheres que tiveram filhos especiais e os maridos largaram, abandonaram. Então a gente vê que a mulher tem uma força, assim, Deus colocou dentro dela, embora ela tenha essa sensibilidade, essa fragilidade, mas ela é muito forte. E aí eu quero frisar algo que a Fabi falou que é importante. Essa palavra é para todas nós mulheres, seja você adolescente, seja você jovem, seja você casada, viúva, divorciada, idosa. Essa palavra é para todas as mulheres. E o que o Senhor diz para você nesta noite? Filha, eu te criei, eu te amo, você é preciosa, você é valiosa e eu te criei com um propósito, que você seja auxiliadora, adjutora, não somente no quesito familiar, casamento, mas em qualquer área. Em qualquer área, você pode ser uma CEO numa empresa. Você está ali para servir, para auxiliar, não importa qual é a sua função. Às vezes o mundo nos coloca um padrão, um conceito de postura e de conduta totalmente contrário à palavra. E você, como mulher cristã, uma mulher que foi criada por Deus, você não pode acolher isso, você não pode aceitar isso. O seu valor não está no que você faz, no salário que você recebe, na roupa que você veste, nos passeios que você faz. A sua identidade, o seu valor e o propósito de Deus estão na palavra. Amém? E nenhum sucesso justifica o fracasso do seu primeiro ministério, que é a família. Amém? Então, glória a Deus pelas mulheres que trabalham fora, por aquelas que trabalham dentro de casa, mas o que você nunca pode esquecer, você foi chamada para servir ao Senhor juntamente com o seu esposo. Essa é uma palavra para as casadas. As solteiras, a Bíblia diz que as solteiras, cuide das coisas do Senhor, vai auxiliar, vai servir naquilo que diz respeito às coisas do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, que você, mulher, esta noite, entenda o seu valor, a sua identidade. O que você é não está associado nem ligado ao que você faz, nem ao que você tem, nem ao que as pessoas dizem. Mas o que a Bíblia diz, o que Deus diz. Amém? E aí vale ressaltar que, como nós somos casadas, a gente está frisando mais essa questão do contexto familiar. Porque você precisa entender, mulher, que a sua família, a nossa família, é o exército que Deus está preparando para esses dias. Uma família unida, uma família forte é o que Deus precisa para esses últimos dias. Amém? Porque uma família unida, uma família forte, é uma igreja forte. E é uma sociedade melhor. É uma sociedade melhor para se viver. Então, eu quero falar alguns aspectos, e a Fabi também vai complementar. A Bíblia diz lá em João 3,16. Se você ainda não, você que está ouvindo essa palavra, é uma mulher que ainda não nasceu de novo, é uma mulher que talvez até acredite em Deus, crê em Jesus, mas ainda não fez uma oração de entrega, ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz para você nesta noite que Deus te amou de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que todos aqueles que creem com o coração e confessam com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, será salvo. E que você, mulher, receba nesta noite a sua salvação, a sua alegria, o seu contentamento, a paz, a vida eterna, a salvação. Você só encontra em Jesus. Muitas mulheres, Fabi, nos dias de hoje e até mesmo antes, estão frustradas, decepcionadas, cansadas, porque elas não entenderam que o amor que elas precisam vem primeiramente de Deus. Muitas mulheres estão em relacionamentos abusivos, muitas mulheres estão buscando a sua satisfação, o seu contentamento na profissão, no salário que ganham, nos passeios que fazem, quando a sua alegria, o seu prazer, o seu contentamento está no Senhor. O Senhor Jesus, Ele é a nossa fonte de alegria, de contentamento, de paz e de felicidade, que é o que você precisa. Então, em nome de Jesus, que você busque em Deus sabedoria. A Bíblia diz, né? Tem vários textos, a Fabi vai também ler alguns textos de Provérbios, mas eu anotei alguns. A Bíblia diz assim, ó, em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, a tola, com as suas próprias mãos
destrói. Gente, isso é muito sério. O que é uma mulher sábia? É aquela que buscou sabedoria em Deus, é aquela que entendeu o propósito para o qual foi criada, é aquela que sabe quem ela tem convicção da sua identidade. Ela sabe que ela é filha do Deus Todo-Poderoso, que o Senhor fez ela um pouco menor, que ela é propriedade exclusiva do Senhor, que ela é menina dos olhos de Deus. Amém? Outra coisa importante, a Bíblia fala, lá em Provérbios 31, 26, que a mulher deve falar com sabedoria. E a instrução da bondade deve estar na sua língua. Eu sei que talvez você ouça, você está ouvindo isso agora, e você diz, Zenaide, mas é muito difícil, não é fácil, não é simples, realmente não é. Por isso que nós temos um ajudador, outro ajudador. Olha como o ajudador, aquele que dá auxílio, é importante. Você está vendo como o seu papel, você foi criada para algo importante? Não menospreze o propósito pelo qual Deus te criou. Não desvaloriza aquilo que Deus valoriza. Então, pelo Espírito e pela palavra, você vai conseguir sim cumprir o propósito de Deus na sua vida e influenciar outras mulheres. Eu quero falar mais um versículo e vou passar para a Fabi. A Bíblia também diz, né? Que enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E a gente precisa mesmo, como mulher, se cuidar, cada dia mais está melhor, cada um dentro da sua realidade, daquilo que pode, mas você nunca pode se esquecer que a verdadeira beleza, formosura está no seu amor pelo Senhor, no seu temor a Deus, porque os anos passam, os anos vêm, as coisas mudam, e o que fica é a sua essência, quem você é de fato. Amém? Amém. Isso é uma realidade, né? Às vezes a gente fica muito apegada ao exterior, né? Ao que vão falar, ou vão pensar, e que é realmente importante, né? Que é esse relacionamento nosso com Deus. Primeiro é nós mulheres, sabe? Porque a pressão é grande, irmãs. Mas nós temos que saber combater o bom combate, Amém. né? E dar respostas a essas afrontas com o que está escrito, né? Foi isso que Jesus fez quando ele foi tentado pelo diabo, né? Ele combateu a tentação, o problema, com a palavra, né? E muitas vezes nós, as mulheres que trabalham tal, se sentem culpadas, né? Eu não tenho tempo para os filhos, eu não consigo. E vem aquela culpa, aquele peso, mas você também coloca ali, não, mas eu preciso, por N motivos, irmãos. Estamos todas no mesmo barco. É assim para todo mundo, né? Para aquelas que trabalham, aquelas que não trabalham, aquelas que são sozinhas, chefes de família. Todo mundo tem a sua batalha de todo dia, né? Mas a diferença está em como você enfrenta esses problemas, né? Então, assim, por que a gente muitas vezes se frustra? Por que muitas vezes a gente adoece? Porque a gente quer resolver na força do nosso braço. E a gente não consegue, irmãos. Não consegue, entendeu? Deus precisa ir na nossa frente. Aleluia. Porque a glória é dele. Aleluia. Não importa quantos diplomas você tem, não importa os seus cargos, ou se você cuida da família, não importa. Se o Senhor, exatamente, se o Senhor não for à sua frente, se o Senhor não lutar a sua batalha, você está derrotado. Porque a glória de Deus ele não dá para ninguém. A glória é dele, né? Então, partindo desse princípio, dessa dependência, nós temos que pautar a nossa vida, né? Partindo desse princípio. Então, não sou eu, né? Não sou eu, é o Senhor. Então, partindo desse princípio, caminhar junto, né, com o Espírito Santo, para que o Senhor nos ajude nessa luta de todo dia. E aí, em Provérbios 31, depois você abre na sua casa e lê, tem lá, né, vários tópicos ali sobre a mulher sábia. E eu peguei alguns, vou falar de forma corrida, mas assim, a mulher sábia, ela é boa. Na sua natureza, na sua essência, ela é boa. Amém. Né? Ela é boa, irmãos. Ela é confiante. Mas os anos passaram, como ele falou assim, não, mas a mulher de Deus, ela é confiante, né? Ela não fica estremecida. A alma dela está tratada, né? A mulher sábia, ela é trabalhadora. Então, não importa se tu trabalha dentro da sua casa ou como uma chefe numa empresa. Então, ela é trabalhadora, né? Ela não é preguiçosa, ela
ela é trabalhadora, né? Ela procura auxiliar a todos. A mulher, sabe, ela é esforçada. Ela sabe negociar, por exemplo. Então não importa se é na sua casa ou na sua empresa. Se você não vai comprar qualquer coisa por qualquer preço, né? Tem que ter um mínimo ali de noção. Eu não sei pechinchar, gente, mas eu sei pesquisar pelo menos. Né? A mulher sábia sabe planejar, então ela, por exemplo, antes de fazer compra, você olha o teu armário, é o básico, né? Sim. Se você tem um filho que está crescendo, você não vai comprar uma roupa do tamanho dele agora, você vai comprar um pouquinho mais, né? Se você tem planos futuros com o teu marido, ou se você é solteira e quer fazer uma faculdade ou viajar, então a mulher sábia é aquela que sabe planejar. Você não vive um dia após o outro empurrando com a barriga, não, você planeja. E aí quando você planeja, você coloca diante do Senhor. Lembra lá que a gente acabou de falar? Verdade. Se o Senhor não for na sua frente, você já está derrotada. Verdade. É simples assim. Né? A mulher sábia, ela é cheia de energia. Ela toma boas decisões. Aleluia. Né? Que acho que isso é um ponto que a maturidade ajuda muito, né? Como nós somos pessoas, né, mulheres são mais emotivas, às vezes a gente acaba tomando decisões assim no auge, né, irmãos? Mas nada como a maturidade para colocar um freio. E a Fabi falando dessas características, dessas qualidades da mulher, eu penso o seguinte, Deus nos criou com um propósito. Dentro desse propósito que nós devemos cumprir, Ele nos deu dons, habilidades, coisas que os homens não têm. Sinto muito dizer, homens, vocês não têm. Só nós somos dotados disso para cumprir o propósito. Vocês são dotados de outros dons, habilidades e qualificações para o propósito para o qual Deus criou vocês. Então, essa união do homem e da mulher, se a mulher vivenciar essas características, ela se submeter ao Espírito Santo, vai fluir. Traz equilíbrio. Traz equilíbrio, é bênção dentro do lar, na empresa, onde você for, onde você estiver, você vai ser um canal de influência. Porque uma das coisas que Deus nos deu, Fabi, é um poder de influência, de influenciar. Tanto é que Satanás, sabendo disso, ele foi em quem tentar para comer do fruto lá? Quem? Porque o diabo sabe do poder de influência que uma mulher tem. Agora eu pergunto para você, mulher, você vai buscar o Senhor para desenvolver essas características e ser influenciada pelo Espírito Santo? Ou você vai ser uma mulher que vai viver a vida toda alheia à palavra de Deus, vai viver nos seus conceitos, vai ser uma pessoa influenciada por Satanás? Pode continuar, Fabi. É um ponto muito importante, né? Quem vai exercer poder sobre a sua vida? O Deus que você serve ou o Espírito que comanda esse mundo, né? Deus desse século, né? Como a Bíblia diz. Então a mulher sábia, ela é habilidosa. Eu não sei costurar, mas eu sei recortar. Eu não sei... sei, gente, pensa aí numa coisa. Mas outra coisa é você ter habilidade. Sim, não existe ninguém, irmãos, que uma mulher, um homem, uma criança, que não tenha, que o Senhor não tenha depositado uma habilidade, né? Verdade. A gente vê isso muito claro na igreja, né? EBF, né? Escola Bíblica de Férias. Um sabe cortar, outro sabe colar, um sabe colocar direito o tecido, outro sabe fazer painel, um sabe mexer com o computador e vai, irmãos. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo, Aleluia. Né? Então o Senhor Ele dá e distribui habilidades. A mulher sábia ajuda os necessitados, né? Tem um coração quebrantado, né? Para ajudar, é caridosa, cuida bem da família, veste-se de força e dignidade. Né? É o testemunho, né, irmãos? Testemunho. Sim. Primeiro para sua família, Amém. Né? Para os dentro de casa. Sim. Porque às vezes a gente se preocupa com o que vão pensar lá fora. Não, é os de dentro de casa primeiro. Verdade. Né? O pastor Fernando, ele fala isso, né? Que o cristão, ele é cristão lá na semana toda, lá na casa dele, não é só no domingo quando tá com a Bíblia, não é? Porque o seu culto de domingo, ele é um reflexo do teu relacionamento da semana. Verdade. Entendeu? Ele é um reflexo. Então, por exemplo, se eu sou péssima dentro de casa, não adianta eu ficar de risinhos do lado de fora. Sim. Porque o meu primeiro ministério é meu lar, né? Quem vai me honrar é a minha família. Então, né, a mulher sábia, ela veste-se de força e dignidade. Ela não tem medo do futuro. Mulheres que sofrem de ansiedade. A mulher de fé. Senhor.
Né? Quem aí não sofre de ansiedade? Nos dias de hoje ainda, com tudo isso que está acontecendo. Mas a mulher sábia não tem medo do futuro. Amém. Porque ela sabe em quem ela deposita a sua Amém. confiança. A mulher cristã, ela vive pela fé, né, Fabi? Exatamente. Eu vou falar de mim agora. Consigo cumprir isso todo dia? Não. Deixa eu falar de mim Tem também. dia que eu tenho também medo. Não. Obrigada Não pelo Espírito Santo. consigo. Mas o Senhor renova as nossas forças. Aleluia. Não é isso que o Senhor diz? Que Glória as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, por conta dessa misericórdia, eu não preciso ter medo do amanhã. O Senhor cuidará de todas as coisas. Amém. Né? A mulher, ela fala palavras sábias, palavras de sabedoria, irmãos. Como nós estamos carentes de mulheres que tenham palavras de sabedoria. Mulheres maduras, né? Para estar instruindo a outros, irmãos. Isso é muito importante. E quem é que vai dar essa sabedoria? É com o passar dos anos? Não necessariamente, irmãos. Sim. Com a palavra. Aleluia. Né? O Espírito Santo ministrando ao seu coração. E o mundo está carente de palavras sábias. Verdade. Porque o que mais tem é gente para atrasar a sua vida, para falar, para você fazer algo que contradiz totalmente os valores daquilo que Deus quer implantar através da vida dos seus filhos. Né? E nós somos seres influenciáveis, né? E é todo dia, irmãos. Ou é a música, ou é na mídia, ou é uma conversa, ou é no trabalho, ou é na escola, não importa. Todo momento nós estamos sendo bombardeados, Verdade, né? verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A mulher sábia, quando instrui, ela demonstra bondade. Né? Ela não é arrogante. Né? Ela demonstra bondade. Que às vezes, desculpa, que às vezes pessoas confundem, né? Uma mulher, quando ela tem convicção da sua identidade, do propósito para o qual ela foi criada, às vezes dá a entender que ela tem um comportamento de arrogância, de soberba. Às vezes, talvez pessoas possam dizer assim, essa daí pensa que tem o rei na barriga. Nós temos. O Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, habita em nós. Então, o homem natural, ele não discerne o homem espiritual, né? Então, você ter as suas convicções, mulher, você ser convicta de quem você é, do que você pode, para que você veio, por que você existe, pode passar a imagem para algumas pessoas. Para algumas pessoas pode parecer que você é arrogante, que você é soberba, mas não, você sabe quem você é e aonde você vai chegar, o que você deve fazer para isso. Amém? E saber quem nós somos nos blinda até de ofensas, né? Boa! Porque às vezes a gente escuta coisas assim que você fala, nossa, mas da onde tiraram isso? Verdade. Né? Mas boa, Fabi. Eu sei, né, em quem eu tenho crido. Aleluia! Deixa eu ver mais aqui. A mulher sábia cuida bem da sua casa. Mas é só a mulher que tem que fazer o serviço? Não, irmãos, não é disso que a Bíblia está falando. Está dizendo que a mulher sábia cuida bem da sua casa, inclusive para dividir tarefas. Lembra lá que a gente falou lá do planejamento? Sim. Da organização? Então, verdade. Amém, vocês entenderam. E outra coisa, dentro disso que a Fabi está falando, a responsabilidade do lar é da mulher. Os filhos e o marido vão ajudar, vão auxiliar, tá? Mas a responsabilidade é nossa, porque esse é o nosso papel. Lá em Salmo 128 fala, a mulher no interior da tua casa. Entendeu? Desculpa decepcionar algumas irmãs, mas a casa é nossa, irmã. É assim, nossa. Entendeu? Então, você pode estar trabalhando a semana toda, mas a casa continua sua. A responsabilidade Então, a responsabilidade é nossa. Administra ali, mas é nossa. Quando for o mês dos homens, aí a gente fala aí da parte dos homens, né? Amém. Então a mulher sábia não dá lugar à preguiça, sabe receber elogios, né? Amém. E as suas obras a elogiam publicamente. Aleluia. Então, irmão, você não precisa ficar lá na vizinha, eu fiz isso. Não, irmão, as suas obras a elogiam publicamente. Sua postura, seu testemunho. É o testemunho que a mulher fala, não. É o testemunho que seu marido e seus filhos vão dar a seu respeito. Aleluia. É o testemunho que seus irmãos, se você é solteira, vão dar o seu respeito. Seus é o testemunho pais. que seus pais darão o seu respeito. Então, as suas obras a elogiam publicamente. Aleluia. Né? Verdade. Isso é muito importante. Nossa, que bênção. Glória a Deus. Olha, uma das coisas que a gente também precisa entender como mulher... Bom, primeiro, antes de eu falar isso... É difícil uma live de 30 minutos com duas mulheres. Sinto muito. Quem concorda aí,
Faz assim, dá um joinha. Dá um joia. Filho, não, colocar duas mulheres numa live, você pode esperar que lá umas 9 horas, 9h30 a gente termina. Não, brincadeira. A gente fala só um pouquinho. Brincadeira. Ó, mas eu quero firmar isso, né, frisar isso, né? Por conta do propósito para o qual nós somos criadas, realmente nós temos uma característica de mais sensibilidade, nós falamos um pouco mais que os homens, mas tudo isso é para cumprir um propósito. Então, que os homens entendam isso, que os homens, né, discernam isso, tenham essa compreensão. E eu quero ler esses textos que são fundamentais, principalmente no contexto familiar, para você, mulher que é casada. A palavra de Deus tem direção, tem resposta para todas as mulheres, mas em específico a gente vai encerrar essa live falando para você, mulher casada, a responsabilidade que você tem dentro do seu lar. Tá bom? E aí eu quero ler esse texto muito conhecido, né? Todas as mulheres cristãs conhecem, que está lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim, ó: as mulheres sejam, está escrito assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, aquilo que a Fabi falou no início, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Homem e mulher fazem parte do corpo de Cristo, e onde o cabeça desse corpo é Jesus. Então, mulheres, nós estamos nos submetendo primeiro a Deus, ao Senhor. E por amor ao Senhor, nós somos submissos ao nosso marido, no contexto de cumprir um propósito. Porque ambos, homem e mulher, marido e esposa, se unem, os seus propósitos estão interligados para servirem a Deus. Eu hoje estou aqui, a Fabi está aqui, a Rei está aqui, porque os nossos maridos nos apoiam. Eles nos apoiam, eles nos encorajam. Por isso que nós estamos aqui. É um dependendo do outro. Amém? Então, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Amém? E aí uma palavra para você, homem que está nos assistindo, para você que pode ser um homem solteiro, mas para você que já é casado, para vocês homens, a palavra do Senhor diz assim, ó, maridos, e vocês que serão futuros maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa. Homens, as mulheres foram criadas para serem amadas, protegidas, amém? Encorajadas por vocês. Nenhum homem tem o domínio, o poder de minar o propósito de Deus na vida de uma mulher. Que você seja aquele homem que ama, que protege, que supre e que encoraja e que eleva. Amém? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Outro texto que eu quero ler para nós encerrarmos, está lá em 1 Pedro capítulo 3, diz assim para nós mulheres: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra... Gente, uma das coisas que a gente mais ouve, Zenaide, como ser submissa a um marido que não é líder, que não é sacerdote, que não é autoridade no lar, tudo eu. Se eu não fizer, ele não faz. Se eu não correr atrás, ele não faz. Se eu não assumir a responsabilidade, ele não faz. Você precisa, mulher, ser obediente ao Senhor.
obediente à sua palavra. E aqui diz que você, mulher, tem que ser submissa ao seu marido, mesmo ele não sendo esse marido ideal segundo a palavra. A gente já falou sobre isso, né, Fabi? Por quê? Aqui diz assim, ó, se ele ainda não obedece à palavra, geralmente a gente usa esse texto para falar de mulheres casadas com um homem que ainda não é convertido, que não é salvo. Mas aqui está falando de um lar cristão. Então tem homens cristãos, homens nascidos de novo e que não ainda se submeteram à palavra, não obedecem à palavra. E isso traz um peso para o lar, traz um peso para a família, traz um desgaste, traz dor e sofrimento para a esposa. Então essa palavra é para você, mulher. A Bíblia diz que você deve, se o seu marido ainda não obedece à palavra, que você ganhe ele sem palavra alguma. Por meio do quê? Por meio do seu procedimento como esposa, ao observar, e aí esse homem, ao observar o seu honesto comportamento, cheio de temor, ele vai se render ao Senhor, ele vai submeter, porque a obra não é minha e não é sua, mulher, é uma obra do Espírito, amém? Então, não seja o adorno da esposa, está aqui em 1 Pedro, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário, mas que seja, porém, o homem interior, a mulher interior, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mulher, você pode tá muito bela por fora. Você pode estar cheio dos adereços, com a melhor roupa, melhor vestimento. Mas para Deus o que tem valor é o seu homem interior. É você ter um espírito manso e tranquilo. Que é fácil, Fabi? Não, no nosso dia a dia não é fácil. Lermos aqui, falar isso para você, mulher, nessa noite, é muito simples. Mas no nosso dia a dia, dentro da nossa realidade, entra a dependência do Espírito Santo e a obediência à palavra, sentindo vontade ou não, conseguindo ou não, querendo ou não. Amém? Exatamente. Então, pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Temos a mulher cristã, ela espera em Deus. Estando submissa ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornasses filhas, praticando o quê? O bem e não temendo perturbação alguma. E aí vai uma palavra para você, homem que nos assiste, maridos. Vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Então, em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra no teu coração. Que você, mulher, nunca permita que abusem do seu propósito. Toda mulher cristã, ela precisa ter convicção da sua identidade e do propósito de Deus na sua vida. E a resposta, Zenaide, como saber? Como eu saber? A palavra hoje foi bem clara para você. O propósito pelo qual Deus te criou de um modo geral, porque existe um chamado específico para cada mulher, mas no modo geral, para toda mulher, é você ser auxiliadora, adjutora. Amém? Então, que você busque em Deus essa convicção. Você é filha de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. E que você encontre as respostas que você precisa lendo as Escrituras Sagradas, tendo um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Porque você, mulher, é o que Deus diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você vai, o seu destino está escrito no que a Bíblia diz. Então, você precisa crer nessas verdades, porque o Deus a quem você crê não é o que você sente, não é o que você está vendo, mas é o que a palavra de Deus diz. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Que você receba essa palavra, que você se agarre a essas verdades e que você desfrute de um novo tempo na sua vida cristã. Mulher de Deus, mulher sábia, mulher virtuosa, que você seja cheia do Espírito Santo, a despeito das suas falhas, a despeito das suas fraquezas, dos seus defeitos, que nós também temos, todas nós temos. Nós temos, assim como Deus nos criou com o propósito de auxiliar, Ele também nos deu um auxiliador, um ajudador no Espírito Santo.
Amém? Então vamos orar, Fabi? Em nome de Jesus, nós vamos orar por você, mulher, que nos assiste hoje. Talvez você está nos assistindo e falando assim, meu Deus, por que eu não ouvi essas verdades? Por que? Ou talvez você já ouviu, você conhece, você pode estar pensando, por que eu não me submeti a essas verdades? Talvez eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Talvez eu não estivesse padecendo de algumas coisas que eu tenho padecido. Porque sabe o que acontece? Todas as vezes que eu e você abusamos desse propósito ou não vivemos dentro desse propósito, a tendência é vivermos de maneira reprovável. E essa maneira reprovável de viver traz consigo dor, sofrimento, consequências. Porque a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Ouça isso, mulher. De Deus não se zomba. O que a gente planta, a gente colhe. Amém? Mas você pode, em nome de Jesus, em Deus, por meio da sua palavra, plantar novas sementes. Ter uma nova conduta, uma nova postura, se submeter ao Senhor. E Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Tão somente creia. Não importa o que você esteja enfrentando, seja enfermidade, problema no casamento, problema financeiro, problema com o filho, não importa, o Senhor te ama. Ele não está indiferente. Então somente creia e se submeta a Ele, porque Ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar, Fabi? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento precioso na sua presença e recebendo a sua palavra. Obrigada. Pai, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz e ela não volta vazia. Verdade. Nós cremos, Pai, no que está escrito no Salmo 107:20. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, enviou a sua palavra para nos sarar e nos livrar da morte. Oh, Pai, se hoje a Fabi está aqui, eu estou aqui, a Rê, a Jaque e tantas outras mulheres espalhadas por este mundo, Pai, é porque o Senhor, na sua graça e misericórdia, nos alcançou com o Evangelho da salvação, nos alcançou com o Evangelho do reino, nos alcançou com essa palavra que cura e que liberta. Pai, nós te damos graças e declaramos nesta noite, nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós pedimos ao Senhor que nesta noite abençoe mulheres, toque nas mulheres, toque, Pai, nos seus relacionamentos, toque no casamento, nos filhos, no corpo, na vida financeira. Pai, nós não sabemos de fato qual é a necessidade hoje dessas mulheres que nos ouvem, mas o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, e nós cremos no teu mover, no teu agir nessa noite sobre essas mulheres, sendo encorajadas, sendo inspiradas a viver o propósito para o qual elas foram criadas, auxiliadoras. Nós não somos Deus, nós somos apenas, Pai, aquelas que vão auxiliar, que o Senhor nos dê essa sabedoria, essa graça de discernimento e conceda, Pai, nesses dias, nesses últimos dias, mulheres convictas do seu chamado, do seu propósito, mulheres de oração, mulheres de intercessão, mulheres que vivem o propósito do Senhor, para a glória do teu nome. Amém e amém. Eu quero agradecer mais uma vez a presença das minhas irmãs amadas e queridas. A Rê, obrigada, Rê. Obrigada, Fabi, obrigada, Jaque. Obrigada, a presença do filhão. Qual é o nome dele? Esqueci. Edu. O Edu, bendito entre as mulheres, né, Edu? E obrigada a você que participou dessa live, que interagiu, que foi ministrado. Se você gostou, você curte. Se você gostou dessa palavra, falou que você compartilha com outras mulheres, que outras mulheres possam ouvir essa palavra. E nós vamos reforçar o aviso. Na próxima quinta-feira, nós teremos uma live com a pastora Irene e com a irmã Cida. Não percam, duas mulheres também inspiradoras, duas mulheres que são uma bênção. E elas têm toda essa bagagem, né? A Fabi também tem. E elas... essa bagagem de falar sobre os múltiplos papéis da mulher cristã. Então não perca, esteja conectado quinta-feira às 19h30. Amém? Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Tchau, irmãos. A paz de Jesus. Tchau. Deus abençoe.